Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. E hoje a gente vai falar de um movimento muito importante que está acontecendo lá na Ásia para entender as mudanças das últimas décadas, as forças profundas que vêm alterando a relação entre países daquela região e o resto do mundo, que é a normalização daqueles países. Bom, pessoal, lá no começo do canal, quando a gente ainda estava sob a presidência do Donald Trump lá nos Estados Unidos, a gente chegou a citar esse conceito de normalização, quando a gente falou um pouco a respeito do processo de normalização dos Estados Unidos que o Donald Trump estava tentando executar lá no país durante a sua gestão, né? E esse conceito passou meio batido porque o foco era mais Estados Unidos, mas esse é um conceito bem importante para a gente entender e acho que principalmente para a gente observar a nossa própria percepção sobre alguns países do mundo que aparecem aí como desafiantes da ordem mundial ou que têm um processo de compreensão para nós um pouco mais difícil do que o uso clássico, das teorias de relações internacionais ou das lógicas da geopolítica que foram essencialmente desenvolvidas, no caso da geopolítica, na Europa Ocidental, na década de 40, na década de 50, e no caso da teoria das relações internacionais, sobretudo nos Estados Unidos, ou no máximo na Inglaterra e na França, ali entre 1950 até 1980. Né? Porque há um processo importante que a gente pouco debate quando a gente fala de geopolítica, que é o processo de constituição dos estados. Né? Existem alguns autores, como eu já falei, eu estou no processo de mudança, eu estou sem meus livros, eles estão no meu carro nesse momento, mas eu estou sem aqui para mostrar. Mas tem vários autores que se dedicam um pouco a isso. Né? Tem um livro de 1985 muito interessante, organizado também pela Theda Skocpol. Eu vou colocar aqui nas inscrições, chamado Bringing the State Back In. É um daqueles livros que, infelizmente, a gente não tem tradução para português. E eu faço coro aqui com a minha colega Tatiana Vargas Maia, minha querida amiga e também professora de Relações Internacionais, quando ela disse que a gente precisava fazer um esforço para traduzir esses livros. E digo mais, não só de Relações Internacionais, mas também de Geopolítica. A gente não tem Kielin traduzido, a gente tem pouco do Hatzel traduzido, a gente não tem Haushofer traduzido. Né? Então isso dificulta um pouco a leitura, porque sempre vai ter que passar por algum tipo de modulação e algum tipo de interpretação. Né? Pelo fato de que esse livro, Bringing the State Back In, não tem tradução em português, pelo menos que eu conheça, fica um pouco difícil a gente trazer essa discussão, sem se basear em algumas leituras. Mas tem um autor desse livro, desse compêndio, na verdade, que foi resultado de um congresso internacional, que ele é até famoso nos círculos de relações internacionais, que é o Charles Tilly. E, na verdade, a preocupação tanto da Theda Skocpol como do Charles Tilly é a preocupação sobre a formação dos estados. Essa discussão aqui no Brasil, ela tende a ocorrer de uma forma um pouco mais filosófica, um pouco mais sociológica, trazendo as discussões dos antigos, do Maquiavel, do Hobbes e tudo mais. E acho que o que o grupo da Skocpol e do Tilly trazem a partir dos anos 80, anos 90, é uma reatualização daquilo que a gente deve pensar a respeito do Estado, para pensar que ele é um ente que está sempre se formando e está sempre se transformando. Porque essa narrativa mítica, que a gente tenta trazer lá dos antigos e tudo mais, ela tem uma consequência para a nossa leitura. Porque ela acha que o Estado se formou lá atrás, nós não temos nada a ver com isso, e que as transformações são simples mudanças. Ou seja, que existe uma essência daquilo que é o Estado e que isso permanece ao longo do tempo. A dificuldade que isso traz na nossa análise, metodologicamente mesmo falando, é que esse tipo de percepção de uma fundação mítica do Estado faz com que a gente ache que exista uma essência no Estado. Sendo que o Estado ele é uma instituição que está toda hora e sempre se alterando. Quando a gente adota essa perspectiva de que o Estado é essa instituição que está sempre se alterando, sempre tendo que se adaptar a realidades internas, a realidades externas, e que a nossa análise, na verdade, o que ela vai fazer? Ela vai usar recortes para tentar entender, seja interna, seja externamente, essa alteração do Estado. A gente traz, de uma forma ou de outra, a discussão sobre o que são estados normais e o que são estados que não são normais, o que são estados não normalizados. Quando a gente estava falando lá do Trump,
Eu acho que esse é um aspecto bem interessante que a gente abordou naquele momento. A gente estava falando, o choque que as pessoas geralmente têm com as posturas do Donald Trump é justamente derivada do fato de que os Estados Unidos, até a presidência do Trump, sempre se colocaram num nível de excepcionalidade extremamente grande, né? Tem um termo muito famoso em política externa que é o excepcionalismo norte-americano, né? Ou seja, que os Estados Unidos são um país diferente, que eles não são iguais aos outros países, que eles se formulam com bases diferentes, que eles têm lógicas diferentes, etc, etc. E isso trouxe para os Estados Unidos, ao longo do século XX, uma série de encargos, justamente por causa dessa autopercepção e essa tentativa de fazer com que os outros países percebessem eles dessa maneira. Da mesma forma, a gente pode tentar observar que o Donald Trump, o que ele falava? Não, nós queremos que todos os países da OTAN, por exemplo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, invistam a mesma coisa na instituição, né? Isso quer dizer que o Donald Trump trazia uma perspectiva de que os Estados Unidos não eram diferentes dos outros países. Isso está muito claro na estratégia nacional de segurança deles, nas formas como o governo Trump atuou em relações externas, como se os Estados Unidos fossem mais um país e não fossem o país diferente de todos os outros países. Quando a gente fala, portanto, de normalização, o que a gente está falando é justamente disso. Ou seja, esses processos a partir dos quais um país se coloca nessa posição ou é colocado por outros países nessa posição de ser mais um entre, né? Isso pode acontecer de acordo com intenções e necessidades do próprio país, né? Ou seja, processos internos, mas isso geralmente tem a ver também com processos externos, processos que acontecem ao redor desse país e tem muito a ver com o contexto em que ele se encontra, geopolítica, né? Enfim, geopolítico, de política internacional, de geoeconomia, geocultural, enfim, aquilo que tem a ver um pouco com valores. A gente está pensando em fazer um vídeo aqui sobre valores no sistema internacional também, ou a importância dos valores na política internacional e na geopolítica internacional. Se vocês tiverem interesse para isso, coloquem aqui nos comentários, a gente está muito feliz com o feedback de vocês, tá? Bom, quando a gente fala, o objetivo desse vídeo não era falar sobre Estados Unidos, né? Mas na verdade é porque como eles são o exemplo mais visível, mais tátil pra gente, eu quis começar com esse exemplo dos Estados Unidos para então poder falar da Ásia, né? E falar sobre excepcionalidades e normalizações que estão acontecendo ali em 3 países principalmente, que têm efeitos locais, regionais, mas sobretudo efeitos ao redor do mundo, que às vezes nas nossas análises passam um pouco batidos. Porque um dos principais movimentos que está acontecendo hoje no mundo é justamente esse de normalização de países do continente asiático agora, no século XXI. Isso não é um processo do século XX, isso é um processo agora do século XXI. Claro que ele vem, né, de forças profundas, opções, práticas, enfim, de longa duração. Mas na verdade esse é um processo que tem tido liberdade para ocorrer a partir de agora, né? Bom, essas forças profundas, a gente pode pensar em 2 momentos relevantes, né? Ou seja, o processo de colonização europeia nas regiões de água quente da Ásia e o período da Guerra Fria, né? Por quê? Porque esses são 2 momentos que, de uma forma ou de outra, inserem a lógica no continente asiático da sua participação no sistema internacional enquanto uma região excepcional, né? A gente poderia falar isso também da África e também da América Latina, né? Também de uma forma ou de outra dos Estados Unidos e do Canadá. Mas na verdade é porque essa colonização das regiões de água quente, né, de águas quentes com acesso a águas quentes, foi justamente pautada na expansão do capitalismo, do colonialismo e do imperialismo, né? Ou seja, a submissão da natureza e das pessoas nativas dessa região, né, originárias das regiões colonizadas, em prol da exportação, sobretudo de matéria-prima, e importação de bens manufaturados a partir do século XVIII, né? A gente percebe, né? E por que eu estou dando tanta ênfase em regiões de águas quentes? Né? Porque esse é um processo que não vai acontecer, por exemplo, no norte do continente asiático, uma região de águas frias, num período em que ainda não havia aviação, mas mesmo hoje em dia, um período em que a navegação era a forma de deslocamento de longa distância,
né? Mesmo hoje em dia, né, quando a gente compra um produto pela internet que vem de outros países, esse produto com certeza virá é, de algum país por meio marítimo. E nesse sentido é interessante a gente perceber que no ano de 1900 a gente tem na África e na Ásia pouquíssimos países independentes nominalmente. Né? A gente tem o Marrocos, o Império Otomano, a Etiópia, a Pérsia, o Afeganistão, Butão, Myanmar, enfim, a gente tem alguns países, o Nepal, que são nominalmente independentes. Mas se a gente for pegar o mapa da colonização, a gente vai enxergar que justamente o mais importante era esse acesso às regiões de águas quentes. Tanto que a última guerra colonial, que é a Guerra Boer, a Segunda Guerra Boer de 1912, ela teve esse caráter, né, de ser a última guerra colonial, justamente porque, em primeiro lugar, colocou ingleses e franceses pela primeira vez em contato direto numa fronteira entre as colônias, e em segundo lugar, porque ela foi uma guerra intracontinental, né? Ela foi para dentro do continente. Ela teve mais a ver com o controle do território do que com acesso marítimo. No caso da Ásia, em específico do sul da Ásia, da China, né, da Polinésia, enfim, a gente tem que o processo de colonização ocorrido ali de uma forma ou de outra, também teve um impacto muito grande dessa entrada a partir das águas quentes, tanto na Índia, como na China, como nas Coreias por parte daí do Japão, apoiado então pelos Estados Unidos. Né? E quando a gente observa, por exemplo, o Império Chinês, a gente percebe essa característica de excepcionalidade, não é? Essa excepcionalidade de um sistema imperial, uma lógica que não era a lógica do Estado territorial moderno. Essa lógica ela vai ser inserida pelo governo do Mao Tse-tung depois da Revolução Chinesa, e um dos processos é o processo da Revolução Cultural, inclusive, né? Mas a gente tem o Império Chinês como um império excepcional, né? Como mostra o meu grande amigo Bruno Rendler na tese de doutorado dele, né? Essa lógica excepcional de soberania e vassalagem entre estados territoriais constituídos. Ou seja, não há um enquadramento, a gente não poderia inserir essa lógica do Império Chinês como um estado territorial moderno. Né? Isso só vai acontecer com a China após a Revolução. Né? A partir da Segunda Guerra Mundial, a lógica da Guerra Fria também acaba afetando os países da região de forma muito relevante, como todas as regiões do mundo, e principalmente essas que estão submetidas a regimes, entre aspas, de não normalização ou de excepcionalidade. Diferentemente de outros países que se tornaram recentemente independentes, como na Ásia e no Pacífico, os países vão utilizar, né, os países, a China, a Índia e o Japão, vão se utilizar de um movimento importante durante a Guerra Fria, que é aproveitar a oposição entre Estados Unidos e União Soviética para se industrializar. E aí há uma característica muito importante. O papel do Jawaharlal Nehru, o papel do Mao Tse-tung, o papel da ditadura na Coreia do Sul, a industrialização norte-americana do Japão, né, sob domínio do general MacArthur, enfim, esses movimentos são movimentos muito importantes para a gente entender essa excepcionalidade dos países da Ásia, principalmente no caso de China, Índia e Japão, mas também a gente poderia inserir aqui as Coreias, né? Porque eles vão passar por um processo de industrialização dominada, digamos assim, por uma prática de escolha de lados que, por exemplo, países da África e países da América Latina não vão passar. O processo da da CEPAL aqui na América Latina deu muita ênfase na importação por substituição, né? Tipo, a industrialização por substituição de importações. Né? O que isso significa dizer? Que aqui na América Latina a ênfase foi tentar observar quais eram os produtos mais importados, que portanto seriam os mais consumidos, e a partir desse momento focar na industrialização desses setores e não da economia como um todo. Com relação à Índia, China e Japão e também à Coreia do Sul, o que aconteceu foi um movimento contrário. Uma industrialização a partir dos bens de consumo mais básicos, o que permitiria, então,
desenvolver uma indústria de base capaz, e tudo isso dominado pelo Estado, geralmente em grandes conglomerados, sejam conglomerados estatais, no caso da China e no caso da Índia, sejam conglomerados privados, no caso do Japão e da Coreia do Sul. Né? Então a gente tem esse processo de industrialização induzido pelo Estado, trazendo, né, muito investimento em capital para esses países que, queira ou não, estavam também numa das fronteiras de disputa, né, numa das áreas de disputa da Guerra Fria, uma vez que quando a gente fala de China e Índia, a gente fala de países comunistas ou socialistas, no caso da China comunista, no caso da Índia socialista, e a Coreia do Sul e o Japão, a gente está falando aí de um processo de adesão ao bloco capitalista. Né? Já no século XXI, ocorre uma certa reentrada desses países no sistema westphaliano com força no sistema internacional, com força e características plenas, principalmente a partir do ano de 2008, na crise de 2008. Né? Porque esse processo de grande industrialização, de industrialização pesada que a gente vai enxergar nesses três países, induzida pelo Estado, voltada principalmente para produtos inicialmente de consumo, depois indústria pesada, e a partir da industrialização da indústria pesada, o investimento em alta tecnologia, vai demandar um investimento muito grande desses estados na alfabetização, na urbanização, na sedentarização, na garantia, né, da qualidade de vida desses trabalhadores. Um processo que, por exemplo, eu quero apontar que esse processo é um processo muito diferente do que aconteceu na América Latina. A gente não pode generalizar que durante a Guerra Fria foi o mesmo processo que aconteceu ao redor do mundo. Né? E são esses elementos que durante 50 anos do século XX foram fundamentais para essa industrialização diferenciada dos países daquela região, que permitem que no século XXI, depois da crise financeira internacional que atingiu principalmente os países ocidentais, não apenas a Índia, a China e o Japão, mas também países pequenos como a Coreia do Norte, Myanmar, saíssem da crise numa posição muito mais igualitária com relação aos outros países. Quando a gente observa, por exemplo, o crescimento do PIB, e obviamente que quando a gente fala de China, toda a alteração acaba mudando, né? A gente vê que existem alguns movimentos, né, de aumento, se não significativo, como é o caso de países como China, Japão, Coreia, de 1960 até 2018, que foi o dado que eu consegui pegar aqui. Quando a gente pega os países do sul da Ásia, como Índia, Paquistão, Myanmar, enfim, Laos, Camboja, Vietnã, quando a gente pega esses países, o que acaba se destacando é que trata-se de um crescimento que não é tão exponencial como no caso do Japão, da China e da Coreia do Sul, mas ele é sustentado e gradual. No longo prazo, isso significa que não se trata de uma bolha ou de uma expansão que preocupe o governo, porque ele vai gradualmente se alterando e gradualmente sustentando esse crescimento. É esse movimento que a gente enxerga, por exemplo, no papel da Aung San Suu Kyi, aquela líder de Myanmar, que durante 20 anos foi presa lá no país, né, porque demandava o fim da junta militar, que foi solta, né, depois de uma grande campanha pela sua libertação, mas enquanto, né, líder do país, chefe de Estado do país, não fez nada para impedir o genocídio dos Rohingya, né, uma comunidade muçulmana que, no país budista que é Myanmar, sofreu com ataques diretos das forças armadas. Né? Mas trata-se de um movimento de tentativa de democratização, né? Trata-se de um movimento de tentativa de normalização. Ao mesmo tempo, quando a gente pega a situação da Coreia do Norte, a gente enxerga justamente esse avanço de uma forma muito interessante. Tem aquela senhorinha, né, a Pink Lady, né, que eles chamam a senhorinha rosa, que era, né, agora ela se aposentou, mas que era a porta-voz oficial das notícias do governo da Coreia do Norte. Eu sempre gosto de comparar duas imagens, infelizmente eu ainda não aprendi a editar aqui para colocar para vocês verem, mas quando a gente vê essa senhorinha no começo do século XXI, dando notícias sobre o governo do Kim Jong-il, por exemplo, e a gente vê ela declarando o acesso a bombas nucleares recentemente, também em 2016, 2017, a gente observa não apenas uma melhoria da qualidade da imagem,
mas a tela onde isso está acontecendo, e esse movimento é muito importante. Porque a Coreia do Norte, com o desenvolvimento da indústria bélica, né, que envolve o desenvolvimento também de mísseis de longa distância e de bombas atômicas, acabou desenvolvendo de uma forma ou de outra esse processo de industrialização da realidade cotidiana, né? A gente pega lá no começo do século, a gente vê ela anunciando as notícias numa TVzinha com uma qualidade terrível, péssima, e hoje em dia, né, ou quando ela foi anunciar o acesso do país às bombas atômicas, a gente já vê ela numa tela de LCD, né, num desenvolvimento tecnológico muito avançado, apoiado também pela China, né? E isso acaba trazendo, de uma forma ou de outra, o peso do desenvolvimento militar e novas formas de interação numa região que, de uma forma ou de outra, apresenta mudanças nessa característica militar. Muito se falou agora durante as Olimpíadas daquela bandeira imperialista japonesa, né? Porque muito está se discutindo no Japão a mudança da sua situação excepcional, né? Se a gente for pegar esses 3 países, que agora eu quero me dedicar, né, a esses temas, né? Mas só voltando um pouquinho antes, quais são as novas dinâmicas da região? Antes da gente ir para China, Índia e Japão em específico. Desculpa, gente. Ainda estou me adaptando com a secura da nova cidade. As novas dinâmicas dessa região têm como características principais 3 elementos. Quais que são esses elementos? Em primeiro lugar, a gente começa a ver emergindo a lógica de potências regionais e locais que não estão relacionadas diretamente à Índia, à China e ao Japão. Nesse sentido, é importante a gente observar, por exemplo, o Sudeste Asiático, é importante a gente observar o papel do Paquistão, do Nepal e do Butão, não atrelados a esses países, mas como elementos importantes para a gente compreender a região, uma região em que a força do Japão, da Índia, da China, enfim, começam a permitir a existência de potências regionais e abrir espaços de atuação para outros países, né? Esse sistema internacional ali daquela região, portanto, começa a se tornar mais local e afastado da lógica eurocêntrica, em que as relações entre Índia e China, por exemplo, ou entre Japão e Austrália, passam a não ser mais mediados pela Europa ou pelos Estados Unidos, mas começam a trazer, né, lógicas próprias, né, de atribuições próprias e relacionamentos ali que vão acontecer na região. E por fim, esses países trazem em si a questão da diversidade e da identidade. Ou seja, como acontece quando um país importante não é um país eurocêntrico? Quando quem comanda esses países não são homens brancos, né? Então, essa questão da diversidade da identidade, tanto no sistema internacional como internamente, ela é muito importante. Porque a formação de uma identidade japonesa, de uma identidade indiana, de uma identidade chinesa, passa também pela eliminação da diversidade. Ao mesmo tempo que esses países vão demandar no sistema internacional uma maior diversidade nas escolhas a serem tomadas. Bom, indo para 2 países, na verdade, né? Se vocês quiserem que a gente fale, eu acho que sobre China a gente teria que fazer um vídeo só, já tem 24 minutos esse vídeo aqui, mas eu quero falar só do Japão e da Índia, né? Porque esse contexto gera processos importantes nesses países. O Japão se encontra num processo de fim de apoio econômico dos Estados Unidos, com a doutrina Trump. Provavelmente um choque entre o pacote econômico recém-aprovado pelo Senado dos Estados Unidos, do Biden, e a economia japonesa, porque não há mais capacidade de conexão, reunião, né, de agregação dos setores econômicos desses 2 países. Uma economia japonesa que vem se virtualizando cada vez mais e se transformando, mas que principalmente enfrenta dilemas políticos importantes. Porque o Japão, ele é um estado do pós-guerra, entre aspas, né? O Japão, por exemplo, não tem forças armadas, em razão da Segunda Guerra Mundial, né? Ele tem forças de autodefesa, se não me engano, uma guarda costeira, né? Isso leva a questões como rearmamento e o que significa a segurança nacional para o Japão
num momento em que ele não pode mais contar tanto com os Estados Unidos, em que a base de Okinawa, por exemplo, está sendo debatida e discutida, mas ao mesmo tempo em que novas ameaças de segurança que não vão ser resolvidas com apoio dos Estados Unidos estão surgindo, né? Em 2019, a gente viu esse processo de mudança, né? Com a sucessão do trono, a abdicação do antigo imperador e a ascensão do imperador Naruhito, e esse momento, né, da ascensão do Naruhito como imperador e também as Olimpíadas de Tóquio como uma tentativa de promover esse processo de normalização do Estado japonês, né, de alteração da lógica do pós-guerra. Porque o antigo imperador, ele era filho do imperador que causou a Segunda Guerra Mundial, entre outros fatores, né? Então ele era o imperador da paz. Né? Eu que nasci em 89, lembro nos anos 90, o antigo imperador do Japão soltando bombas da paz, falando contra as bombas nucleares, né? Ou seja, ainda muito marcado pela realidade da Segunda Guerra Mundial e das bombas atômicas, né? O Naruhito, ele já é um imperador do século XXI. Isso significa que o Estado japonês já está se organizando, perdão, gente, já está se organizando para entrar, de fato, no século XXI. Já com relação à Índia, o que mais chama a atenção é o fato de que é um país que está já há uma década, mais ou menos, passando por um processo muito grande de nacionalismo e que está promovendo novas alianças regionais, né? A Índia é um país múltiplo. E essa realidade excepcional da Índia foi alterada recentemente com uma alteração constitucional que mudou a cartografia oficial da Índia, separando regiões que antes eram regiões próximas, unificando outras regiões, né, um processo aprovado pelo parlamento, mas principalmente que, por exemplo, segregou a Caxemira, né? Jammu e Caxemir viraram 2 estados diferentes dentro da União Indiana. Isso significa que a Caxemira ela perdeu força dentro da Índia, e a gente sabe que o governo do Narendra Modi persegue muçulmanos. Passou a lei da cidadania recentemente, né, de acesso à cidadania. Enfim, existem vários processos pautados pelo nacionalismo, mas na lógica de unificação, né, e de normalização interna, que é sempre violenta, como diz o Pierre Clastres, né, como diz o Rafael Lemkin, no caso do genocídio e do etnocídio, né? A Índia também teve um momento muito importante no início do século XXI, que foi o fim do Estado Social, né? A partir do momento em que a Índia optou, no início do século XXI, né, nos anos 2000, a eliminar o Estado Social e integrar uma economia, né, começar a desenvolver uma economia capitalista, uma economia de mercado cada vez mais relevante no país, o que acabou acontecendo foi justamente um movimento de aumento do nacionalismo hindu numa sociedade que em si é múltipla, né? E essa própria ideia de uma identidade hindu na Índia, ela é nova, né? Ela, claro, existem, né? Existem tradições e tal, mas a Índia ela nunca se pautou por uma ideia de nacionalidade, e sim por civilidade, né? Somos cidadãos convivendo no mesmo país. O que o movimento BJP, o partido do Narendra Modi, traz é justamente uma coisa de que para pertencer ao Estado você tem que pertencer a uma religião ou uma etnia que eles estão criando, né, essa lógica nacional do nacionalismo hindu. Isso faz com que haja uma reorganização das forças políticas internas lá na Índia e principalmente a tentativa de projeção da Índia em outras regiões, né? A gente fez um vídeo sobre o Belt and Road lá no comecinho do canal, em que a gente falava mais sobre China. E China é sempre complicado, sempre são muitos detalhes, todos os países são muito complicados, né? Mas se vocês tiverem interesse que a gente fale um pouquinho mais desse processo com relação à China, coloca aqui no nosso canal. A gente fez também uma entrevista com a Marina Dresa, né, uma colega minha lá do Instituto de Geociências da Unicamp, que estuda China e transição energética. Então também dá para conferir aquele vídeo se vocês quiserem saber mais sobre esse país. Tá bom, gente? Se vocês tiverem algum comentário, dúvida, crítica, sugestão, coloca aqui nos comentários que a gente vai adorar receber e responder para vocês. Tá bom? Um abraço e até mais.